Logo antes da vitória, tudo parece sob controle. Anos de treinamento, milhares de repetições, uma vida inteira se preparando para esse instante. Então, no segundo mais importante, tudo falha. Por que alguém tão preparado desmorona sob pressão? Por que a mente trai quando mais precisamos dela? E o mais inquietante, por que isso não acontece apenas com atletas, mas também com estudantes, artistas e profissionais comuns? Para entender isso, primeiro devemos olhar de frente para um fenômeno psicológico devastador. Imagine seu atleta favorito a apenas alguns segundos da vitória. O estádio faz silêncio, o público prende a respiração, o momento é perfeito. Mas então ocorre o impensável. Ele falha. Não por falta de talento, não por má sorte, mas porque acaba de vivenciar algo muito mais profundo e comum do que acreditamos. O choking under pressure, o colapso sob pressão. Este fenômeno descreve esses momentos em que, justo quando o desempenho importa mais do que nunca, a mente parece se desconectar. Anos de prática, disciplina e experiência tornam-se inúteis em um instante. E embora costumemos associá-lo ao esporte, a realidade é que ele aparece em muitos outros cenários. Um palestrante que dá um branco no meio de uma conferência. Um músico que esquece suas notas em um show ao vivo. Um estudante brilhante que não consegue responder a perguntas simples em um exame decisivo. A pergunta é inevitável. Como alguém tão preparado pode falhar de forma tão drástica? A resposta não está na falta de capacidade, mas na forma como a pressão altera o funcionamento da mente. Sob estresse extremo, o cérebro não age da mesma forma. O que normalmente flui de maneira automática torna-se rígido, forçado, instável. A pressão transforma uma situação familiar em uma ameaça. Surgem o medo de falhar, o temor ao julgamento externo, a ansiedade pelas consequências. E quando isso acontece, o desempenho deixa de depender apenas da habilidade. Nesse ponto, entra em jogo algo muito mais frágil: a atenção. Para compreender por que até mesmo os especialistas desmoronam sob pressão, os pesquisadores identificaram duas explicações psicológicas fundamentais. Dois caminhos distintos que levam ao mesmo resultado: o bloqueio mental no momento crucial. Na próxima parte, exploraremos a primeira delas, uma teoria que explica como a mente, saturada pelo medo e pela ansiedade, perde sua capacidade de se concentrar quando mais precisa. A primeira explicação de por que as pessoas desmoronam sob pressão é conhecida como a teoria da distração. Segundo essa ideia, o problema não é a falta de habilidade, mas a sobrecarga mental. Quando uma pessoa enfrenta uma situação de alto estresse, sua mente se enche de pensamentos que competem entre si. Medo de falhar, dúvidas sobre o próprio desempenho, preocupação com a opinião dos outros. E em meio a esse caos interno, concentrar-se torna-se quase impossível. O cérebro tem uma capacidade limitada para processar informações. Sob condições normais, essa capacidade é usada para executar a tarefa, resolver um problema, lembrar informações, coordenar movimentos. Mas sob pressão, grande parte desses recursos é desviada para pensamentos irrelevantes, porém emocionalmente intensos. O resultado é um desempenho inferior, não porque a pessoa não saiba o que fazer, mas porque sua atenção está sequestrada. Esse efeito torna-se especialmente evidente em tarefas que exigem memória de trabalho. O espaço mental que usamos para pensar, raciocinar e gerenciar informações ao mesmo tempo. Resolver um problema matemático complexo, lembrar uma sequência de dados ou tomar decisões rápidas depende diretamente dessa memória. E quando a pressão aparece, esse sistema é gravemente afetado. Um estudo realizado em 2004 demonstrou isso com clareza. A um grupo de estudantes universitários foram atribuídos problemas matemáticos de diferentes dificuldades. Metade os resolveu em um ambiente tranquilo, enquanto a outra metade o fez sob pressão. Nos exercícios simples, ambos os grupos obtiveram resultados semelhantes. Mas quando as tarefas exigiam mais memória e concentração, os estudantes, submetidos ao estresse, renderam muito pior. A pressão não os tornou menos inteligentes. Apenas ocupou o espaço mental de que precisavam para pensar com clareza.
É como tentar resolver um problema complexo enquanto alguém grita constantemente no seu ouvido. Não importa o quão capaz você seja, sua mente não consegue funcionar corretamente. Assim, o choking sob pressão não nasce do vazio, mas do excesso. Pensamentos demais, ansiedade demais, atenção demais voltada para o que poderia dar errado. Mas esta não é a única forma pela qual a pressão sabota o desempenho. Existe uma segunda explicação, igualmente poderosa, que mostra como pensar demais também pode ser destrutivo. A segunda explicação do colapso sob pressão é conhecida como a teoria do monitoramento explícito. Diferente da distração, aqui o problema não é a mente se dispersar, mas o contrário. Ela se foca demais no que não deveria. Quando uma habilidade foi praticada durante anos, sua execução torna-se automática. O corpo sabe o que fazer sem necessidade de instruções conscientes. No entanto, sob pressão, muitas pessoas começam a observar e a analisar cada pequeno passo de sua ação. O que antes fluía de maneira natural torna-se uma sequência rígida e forçada. A mente interfere onde não é necessário. Imagine um jogador de basquete que lançou milhares de lances livres em treinamento. Em condições normais, o movimento é quase instintivo. Mas em um jogo decisivo, com um placar apertado e milhares de olhares sobre ele, começa a pensar na posição dos pés, no ângulo do braço, na força do arremesso. Esse excesso de controle consciente quebra o ritmo e altera a coordenação. Um estudo com golfistas demonstrou esse efeito com clareza. Quando lhes foi pedido que se concentrassem no voo da bola, seu desempenho melhorou. Mas quando foram instruídos a prestar atenção ao movimento exato de seus braços, suas tacadas pioraram notavelmente. Pensar demais na mecânica de uma ação bem aprendida revelou-se prejudicial. Sob pressão, a mente tenta garantir o sucesso revisando cada detalhe. Mas essa tentativa de controle acaba sendo o maior inimigo do desempenho. A atenção desloca-se do resultado para o processo, e nessa mudança perde-se a naturalidade. Assim, o choking não surge apenas por estar distraído, mas também por estar excessivamente concentrado em si mesmo. Ambas as teorias levam à mesma pergunta inevitável. Se a pressão pode destruir o desempenho dessa maneira, é possível evitá-lo? Ou estamos condenados a falhar quando mais importa? Depois de entender como a distração e o excesso de controle consciente sabotam o desempenho, surge uma pergunta inquietante. Falhar sob pressão é algo inevitável? A resposta, segundo a pesquisa, é não. Mas também não é tão simples quanto manter a calma. Os estudos mostram que nem todas as pessoas reagem da mesma forma à pressão. Algumas são mais propensas ao choking do que outras, especialmente aquelas que tendem a ser mais autoconscientes, ansiosas ou que temem intensamente o julgamento externo. Para elas, a pressão não é apenas um desafio, mas uma ameaça constante à sua identidade e autoestima. No entanto, esta vulnerabilidade não é uma sentença definitiva. O cérebro é flexível e pode aprender a responder de outra forma. A chave está em compreender que a pressão não é eliminada, ela é treinada. Assim como os músculos se adaptam ao esforço físico, a mente pode se adaptar ao estresse psicológico se for exposta a ele de forma adequada. Em vez de evitar situações estressantes, as pessoas que rendem melhor sob pressão costumam ter desenvolvido uma relação diferente com ela. Não interpretam a pressão como um sinal de perigo, mas como uma parte natural do desempenho. Essa diferença na percepção muda completamente a resposta mental e emocional. A partir dessa ideia, os pesquisadores começaram a explorar estratégias concretas para fortalecer a mente diante do estresse. Métodos práticos baseados em evidência científica que permitem manter o desempenho mesmo quando a ansiedade aparece. O primeiro deles parte de uma ideia simples, porém poderosa: treinar exatamente nas condições que mais tememos. Uma das estratégias mais eficazes para evitar o colapso sob pressão é, paradoxalmente, expor-se a ela durante o treinamento. Em vez de praticar sempre em condições confortáveis e controladas, alguns pesquisadores propuseram algo diferente: simular o estresse real antes que o momento decisivo chegue.
Um estudo com jogadores experientes de dardos colocou essa ideia à prova. Todos os participantes tinham um alto nível de habilidade, mas nem todos treinavam da mesma forma. Alguns praticavam em ambientes tranquilos, enquanto outros o faziam sob condições projetadas para gerar ansiedade, como a presença de observadores ou a pressão pelo resultado. Quando chegou o momento de render sob estresse real, os resultados foram claros. Aqueles que haviam treinado sob pressão mantiveram um desempenho muito mais estável quando a ansiedade surgiu. A explicação é simples, porém profunda. O cérebro aprende a normalizar o estresse quando o enfrenta de forma repetida. O que a princípio parece uma ameaça, com o tempo torna-se uma situação familiar. Assim, a pressão deixa de sequestrar a atenção e perde parte de seu poder. Este tipo de treinamento não prepara apenas a habilidade técnica, mas também a resposta emocional. Estudantes que praticam exames em condições semelhantes às reais, palestrantes que ensaiam diante de um público, ou músicos que simulam concertos completos, estão treinando algo mais do que seu desempenho. Estão treinando sua mente para não colapsar. Mas a exposição ao estresse, por si só, nem sempre é suficiente. Mesmo as pessoas acostumadas à pressão precisam de ferramentas que as ajudem a manter o foco no momento crítico. E aqui entra em jogo uma segunda estratégia fundamental: as rotinas pré-desempenho. Quando a pressão aumenta, a mente tende a divagar ou a controlar tudo em excesso. As rotinas pré-desempenho funcionam como uma âncora que mantém a atenção no lugar certo. Não são simples superstições nem hábitos sem sentido. São ferramentas psicológicas que ajudam a estabilizar o foco logo antes de agir. Essas rotinas podem assumir muitas formas: respirações profundas, repetir uma palavra-chave, seguir uma sequência específica de movimentos ou gestos. O importante não é o conteúdo exato do ritual, mas sua consistência. Ao repetir a mesma rotina inúmeras vezes, o cérebro aprende a associá-la a um estado de calma e concentração. Diversos estudos em esportes como boliche, golfe e até polo aquático demonstraram que os atletas que utilizam rotinas estruturadas rendem de maneira mais constante e precisa sob pressão. A rotina reduz a incerteza e limita o espaço mental disponível para pensamentos intrusivos. Em vez de se preocupar com o resultado ou o julgamento externo, a atenção concentra-se em uma sequência conhecida. Essas práticas também ajudam a combater tanto a distração quanto o monitoramento excessivo. Por um lado, mantém a mente ocupada com algo concreto, evitando que a ansiedade a invada. Por outro, previnem a análise detalhada de cada movimento, permitindo que as habilidades automáticas façam seu trabalho. Em situações de alta pressão, a estabilidade mental é tão importante quanto a habilidade técnica. E as rotinas oferecem precisamente isso, uma sensação de controle em meio ao caos. No entanto, ainda resta uma estratégia final, talvez a mais sutil de todas, que pode fazer a diferença entre o colapso e o desempenho ideal. A última estratégia para combater o colapso sob pressão não consiste em fazer mais, mas em direcionar a atenção de forma diferente. Em vez de focar em si mesmo e em cada detalhe da execução, os pesquisadores descobriram que mudar o foco para o exterior pode melhorar notavelmente o desempenho. Sob pressão, muitas pessoas caem na armadilha de observar cada movimento, cada decisão, cada possível erro. Essa atenção interna intensifica o monitoramento explícito e quebra a fluidez de habilidades que já estão bem aprendidas. Mudar o foco significa deixar de vigiar o processo e se concentrar no objetivo final. Um estudo com golfistas ilustrou isso claramente. Aqueles que se focaram no voo da bola, ou seja, no resultado da tacada, obtiveram um desempenho superior. Em contrapartida, os que centraram sua atenção no movimento de seus braços, na mecânica exata da tacada, tiveram resultados piores. A diferença não estava na técnica, mas em onde a atenção era colocada. Este princípio se aplica a muitas áreas. Um palestrante que se concentra em transmitir uma mensagem, em vez de analisar cada palavra que profere. Um músico que se foca no som que deseja criar, não na posição exata de seus dedos. Ao olhar para fora, a mente permite que o corpo faça aquilo para o qual já foi treinado. Manter os olhos no objetivo,
e não nos passos para alcançá-lo, reduz a interferência mental. A pressão não desaparece, mas perde sua capacidade de paralisar. E com esta última peça, o quebra-cabeça do desempenho sob pressão começa a se fechar. Depois de percorrer as causas e as soluções do colapso sob pressão, uma ideia fica clara. Falhar no momento decisivo não é sinal de fraqueza nem de falta de talento. É o resultado de como a mente responde ao estresse quando a atenção é alterada. Seja por distração ou por um controle excessivo, a pressão muda a forma como acessamos nossas próprias habilidades. A boa notícia é que este processo não é imutável. A pesquisa demonstra que o desempenho sob pressão pode ser treinado. Expor-se ao estresse durante a prática, estabelecer rotinas pré-desempenho e direcionar a atenção para o objetivo, em vez de para si mesmo, permite que a mente funcione de maneira mais estável quando mais importa. Talvez, então, a famosa frase devesse ser reformulada. Não é apenas que a prática leva à perfeição. A verdadeira fórmula do sucesso consiste em praticar sob pressão, proteger o foco e manter o olhar no objetivo. Porque nos momentos decisivos, não ganha quem pensa mais, mas quem consegue deixar que seu treinamento fale por si só.